Então, vamos ler a palavra que está lá em Jeremias 36, 32. E diz assim: Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Irmãos, eu já quero abrir a mensagem dizendo para vocês que o decreto vai virar hoje, na minha vida e na vida de vocês. Amém? Aqui conta a história, narra, na verdade, a história de Jeremias. Jeremias era um profeta. E ele era um profeta de autoridade. Ele era aquele profeta que falava para o povo se arrepender, que pregava e para o povo se arrepender. E na história fala, um pouco mais para trás, fala que Jeremias, deixa eu até ver o versículo aqui, 35:2, fala: Jeremias ordenou a Baruque, perdão, vou lá no primeiro, até marquei aqui, segundo. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado. O que quer dizer encarcerado? Ele estava impossibilitado de fazer aquilo que Deus ordenou para ele fazer. E Deus falou para Jeremias assim: olha, Jeremias, eu quero que você pegue o rolo. O que é um rolo? Não é uma folhinha de papel, é um rolo grande, um rolo de papel, né? E você pega esse rolo e você vai escrever tudo que eu vou dizer para você escrever nesse rolo. Como Jeremias estava encarcerado, ele não podia escrever ali, então ele chamou Baruque. E ele falou assim: olha, Baruque, é o seguinte, eu quero que você pegue o rolo e você vá escrever tudo que sai da minha boca e que vem de Deus, através da minha boca, você vai escrever nesse rolo. Baruque falou assim: não, legal, tudo bem, eu vou escrever. Pode falando, né? E assim aconteceu. Deus foi falando e Jeremias foi transmitindo ali para Baruque e ele foi escrevendo. Depois que Baruque escreveu tudo, Jeremias falou assim: olha, agora que você escreveu, você vai lá no templo, onde tinha muita gente, e você vai ler todas essas palavras que Deus manda dizer para aquele povo. E assim Baruque fez. Perdão. Aí Jeremias falou assim: olha, só que é para você ir na hora que o templo estiver muito cheio, muita gente. Não é para ir quando tiver pouca gente, é muito, quero um templo muito cheio de gente. Aí você vai lá ler as palavras que está no rolo. E assim Baruque fez. E Baruque chegou lá e leu, e aquela multidão de gente, e ninguém ouvia Baruque. Na nossa vida, muitas das vezes, nós queremos falar. Nós estamos falando, mas ninguém está ouvindo. Já aconteceu isso com os irmãos? De você falar algo e as pessoas não estão nem aí para você. Não estão nem aí ouvindo o que você tem para dizer. Eu acredito que não é só na minha vida que já aconteceu e acontece isso diariamente, né? Eu acredito que na vida dos irmãos também. E isso é muito comum, né? Acontecer isso todos os dias. Então, Baruque ficou entristecido porque ele falava, mas ninguém ouvia. Só que teve 3 homens que trabalhavam com ele, que ele falou assim: olha, Baruque, você está interessado nessas falas suas aí, essas letras, essas palavras. Vem aqui, fala para nós, né, direitinho como que funciona esse negócio aí, porque a gente está interessado. E Baruque falou. Então, irmãos, mesmo quando você olha para a multidão e você fala, e ninguém ouve o que está falando, sempre vai ter alguém para te ouvir. Sempre vai ter alguém para ouvir você. Você olha na multidão, eu aqui em cima, eu posso olhar nessa igreja aqui, lotada de gente, e falar, ninguém está ouvindo.
Eu acredito que quem já teve no ensino já teve essa impressão. Ah, ninguém está ouvindo. Mas sempre tem alguém para ouvir o que você tem para dizer. E ele falou assim, olha, vem cá, vamos com a gente. E vamos levar você no rei. Porque o rei precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa ouvir o que está nesse mundo. E assim eles fizeram. E chegou lá e o rei, eu imagino, né? Isso não está na Bíblia, eu não imagino, não. Que o rei estava lá, sentado, né? Eu imagino numa poltrona muito grande, muito confortável, porque esse é rei, né? Então ele estava lá e chegou esses três, com o Baruque, com o outro, e ele falou assim, olha, esse homem aqui tem algo para dizer do Senhor. E aí Baruque começou a falar tudo ali a palavra de Deus. E o rei, na hora que ele terminou, o rei falou assim, olha, me dá esse papel, dá esse bolo. E Baruque entregou, e ele simplesmente rasgou, amassou e queimou. Irmãos, na nossa vida, várias situações que colocam a gente nessa mesma situação que Baruque. Quantas e quantas vezes você está tão assim, entusiasmada com aquilo, você tem um sonho, você tem um desejo, e aí você corre, você conta para aquela pessoa, e a pessoa joga um balde de água fria em você. Queimam, rasgam os seus sonhos, né? E por que isso não aconteceu? Eu acredito que não foi só comigo. Né? Isso já aconteceu várias vezes. Você tá tão ali, tipo assim, do seu sonho, com aquele cuidado, com aquele desejo, com aquela, sabe? E aí você fala e a pessoa simplesmente não dá importância, quer saber, e rasga, joga fora, queima, enfim. E aí Baruque voltou, né? Triste. E aí falou, Jeremias, eu fui lá e falei pro povo. Ele falou, nossa, você foi lá e falou pro povo, o povo viu? Não, eu falei pro povo. E Jeremias falou assim, e aí? O que aconteceu? Ele falou, olha, tinha 3 caras lá, e aí eles pegou e me levou até o rei. Pra mim poder falar, né, o que estava escrito no rolo, a palavra dele. Aí eu imagino, imagino o rei. Baruque foi até o rei. Então Jeremias deve ter pensado assim, nossa, agora ganhamos tudo, né? Porque se nós chegou até o rei. Então, quando Jeremias todo empolgado ali, sabe? Tipo assim, eu vou receber aquela boa notícia, que ele vai falar que o rei e tal. Aí o Baruque fala, mas o rei queimou, rasgou e jogou fora. Então isso eu penso comigo que foi um balde de água fria que Baruque jogou ali no entusiasmo todo que Jeremias estava tentando, esperando receber uma boa notícia. E aí, seguindo a história, Jeremias ficou muito entristecido mesmo, e pensou em desistir, falou, não, esse povo não quer saber de nada, eles não querem saber da palavra de Deus, eu vou desistir, né, então deixa isso pra lá e tal. E aí foi quando Deus apareceu. Quem já conseguiu entender o sentido da onde eu quero chegar? Deus apareceu outra vez. Na minha vida, na vida de vocês, Deus vai aparecer outra vez também. Deus não apareceu só lá atrás, Ele vai aparecer hoje na nossa vida, Ele vai aparecer amanhã na nossa vida. Na hora que eu e vocês, pensar que está tudo acabado, que eu quero desistir, que eu não dou conta mais, Deus vai aparecer outra vez. Deus não deixa ninguém que vive ali na presença dele, que prega a palavra dele de alguma forma. E os irmãos pensam que pregar é só estar lá no púlpito, pregar, pegar o microfone. Não. Seu testemunho de vida é uma pregação. Seu testemunho de vida é uma pregação. E isso é uma pregação diária. E muitas das vezes a pessoa só coloca quem está em cima do grupo. Então, nós estamos nesse grupo, Deus nunca vai deixar nós desamparados. E quando a gente menos pensar que está tudo perdido, Deus manda um escape. Aleluia. E aí Ele vem agir ao nosso favor. Quando eu falo que o decreto
ele vai mudar? Nós vivemos numa sociedade que todos nós passamos por dificuldades, passamos por apuros, e muitas das pessoas não têm empatia com o outro. Cada dia que passa, a sociedade vem aumentando mais essa falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso é lá dos tempos de quando foi lá a história de Jeremias. E hoje, a falta de empatia, a falta de humanidade, a falta das pessoas se colocar no lugar do outro, às vezes coloca a gente em uma situação de desânimo, de querer desistir das coisas, de querer falar, para mim não tem mais jeito, de pensar, eu sou um fracasso mesmo, de falar assim, para mim é daqui para pior, eu não vou conseguir aquilo. Irmãos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Nada é... Quando Deus dá a palavra, aí sim. Mas quando é seu vizinho, seu parente, quando é o seu amigo, sua amiga, seu marido, sua esposa, quando é o seu chefe, quando é qualquer pessoa, não pode decretar a sua vida. Quem decreta a minha vida e a sua vida é Deus. Aleluia. Não é o outro. Mesmo que o outro não tenha, não saiba, né? Não tenha essa imaginação, essa humanidade de se colocar no lugar do outro. Eu mesmo comigo, que se as pessoas tivessem mais pessoas no mundo, até mesmo dentro da igreja, que soubesse se colocar no lugar do outro, nós viveríamos muito melhor em comunidade, em comunhão. Só que isso falta muito. E isso é desde lá, do tempo de Jeremias. Porque quando Jeremias foi lá no templo e ele falou, e as pessoas nem deu ouvido, isso eu penso comigo, então é falta de respeito. Se os irmãos estão falando, eu estou falando aqui, e tipo, não tem essa interação, mesmo que você não esteja interessado, mas o mínimo de respeito pela palavra, e ainda mais sendo a palavra de Deus pregada, e você não tem aquele respeito com a palavra de Deus, que tipo de ser humano é esse? E essa multidão que estava lá no templo, tem hoje dentro da igreja, tem hoje lá no seu serviço, tem gente lá dentro da sua casa, no meio da sua família, no círculo de amigos, tem esse tipo de pessoa. Principalmente nós que somos cristãos, que somos evangélicos. Porque nós somos taxados de osso. Agora é crente, pronto, acabou. Né? Tem gente, irmãos, que você fala assim, eu sou cristão, eu sou evangélico. Já te olha diferente. Eu já passei por isso. Já te olha diferente. Infelizmente tem isso. Né? Então, essa situação que a gente vive hoje, não é hoje. É desde lá de trás. Se a gente for aprofundar um pouquinho mais aqui, pelo menos na história de Jeremias, no qual eu explico para trazer essa mensagem, a gente vê muitas situações, um desdeixo com a palavra de Deus. Quando eu falo, irmãos, que um decreto nas nossas vidas pode mudar, eu quero dizer para os irmãos que todo tempo, todo instante, é momento de recomeço. Quando eu falo decreto pode mudar, eu quero dizer o quê? É tempo de recomeçar. Aleluia. É tempo de recomeçar. E quando Deus volta para Jeremias e fala, Jeremias, você não vai desistir. Você vai pegar um rolo, outro rolo, que é o que eu leio, e eu vou ler novamente aqui para os irmãos. Tomou, pois, Jeremias outro rolo. O que Jeremias fez? Pegou outro rolo. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, pega outro rolo. Porque aquele primeiro, o rei tinha destruído e jogado fora. Mas Deus voltou e falou, Jeremias, pegue outro rolo. E deu a Baruque, filho de Neemias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditando por Jeremias todas as palavras no livro que Joaquim, rei de Judá, queimado.
E ali se acrescentaram muitas palavras semelhantes. Então quer dizer que Deus falou para Jeremias: Jeremias, pegue ou e escreva tudo de novo. O que quer dizer isso para a nossa vida? Deu errado para você? Deu errado no sonho que você tinha de um serviço, tal lugar ou tal função? Deu errado? Volta, escreva tudo de novo. Volta e recomeça de novo. Volta lá da onde você parou e faça como Deus está falando aqui para Jeremias. Escreva tudo de novo. Hoje de manhã eu cheguei na loja e aí uma funcionária falou assim: Bia, porque lá é assim, eu sou achada, mas na hora que tem algum ser, não sem graça. É o papel do evangelho, né? É o papel do evangelho. Desdenha da gente, mas na hora que precisa de um conselho, precisa de uma palavra, aí eles enxergam nós. Tá, tudo bem. Não tem problema, achar a gente chato. Sou mesmo. Então, tô lá, aí ela: ai, Bia, eu tô muito triste. Eu falei: mas o que aconteceu? Você tá triste? E ela é tão alegre, tão assim, sabe? Ela é a menina mais extrovertida da loja. Eu falei: mas por que você tá triste? Ela falou: olha, minha casa, né, eu tava fazendo um processo para não ter que comprar casa na caixa, tava tudo. E tava tudo para dar certo. Só que ontem eu recebi a notícia que não deu certo. E eu tô muito triste, e ela tá chorando. E eu tô muito triste porque deu errado, e é o meu sonho, e minha casa própria, que não sei o quê. E, meu Deus, e agora? E aquela coisa toda. Eu falei: não, calma. Aí, como eu já tinha estudado a palavra, tá, né, já orei antes de sair de casa, falei: Deus, que tudo que sai da minha boca seja determinado pelo Senhor e nada de mim. Porque se eu chegar lá e eu falar de mim, meu Deus, vai ser uma tragédia. Mas se sair da minha boca palavras que é o Senhor que colocou, será bênção. Então o Senhor confirma para mim, só para me sentir uma tranquilidade melhor, né? E aí ela falou assim, e aí ela nada coisa, nada tudo. Eu falei: olha, não é assim, não é o momento. Deus tem algo melhor para você. Bia, mas não, porque tava tudo certo e era um negócio, como quis, né? Negócio da China, que não sei o que e tal. Eu falei: não. Aí eu vi ela falar na hora na minha cabeça. Eu falei assim: olha, volta e escreve tudo de novo. Começa do zero. Começa o seu processo de novo. Procura uma pessoa que faz como eu falo, esses processos, como funciona esses casos da caixa. E faz e começa. Eu falei assim: olha, isso aí não está decretado. Porque Deus não decretou. E você pode voltar e fazer tudo de novo. E aí sim vai vir o decreto de Deus na sua vida. E aí ela já começou a chorar. E aí, irmãos, aí quem me conhece mais de perto, ela falou um monte. Falei mesmo. E aí eu falei assim: olha, Deus tem algo muito melhor para você. Esse negócio que você estava fazendo não era você bom. Então você não conhece o futuro. Então você só está vendo o que está na sua frente no dia de hoje. Mas Deus está vendo além e Ele está vendo em muitos dias e anos depois. Então Ele não diz, não é um não. Não receba isso como um não. Receba isso como a provisão de Deus. E lá na frente você vai ver que realmente não era para ser o momento. Só que você não pode parar. Você tem que continuar. Não é porque Deus falou para você, não é que você recebeu um não, que não significa que essa situação não é sua. Irmãos, na vida da gente é assim. Às vezes você quer tanto uma coisa, quer tanto aquilo, pede tanto aquilo, e aí de repente você vai conseguir aquilo. Só que você, às vezes, Deus faz você fazer só uma voltinha para você chegar no mesmo lugar que você queria. Só que você quer ir reto. E às vezes Deus faz uma curva. Não significa que o seu desejo, que você quer, não vai ser seu. Isso não significa. Significa que aquilo lá vai ser seu. Mas não é o momento, não é o melhor negócio. Então nós temos que saber esperar. E ela falou assim: Bia, você falando assim, traz uma calma assim. Aí eu falei: meu Deus, é Deus falando, não é a Bia falando.
Ela falou assim, me traz uma calma, assim, porque eu cheguei aqui na loja tão triste, tão desanimada, de cabeça baixa, e agora assim eu tô sentindo assim uma alegria. Eu falei, sim, da alegria, porque essa alegria que ele tá te dando, é testificando no seu coração que o que eu tô falando é de Deus. E se você receber essa alegria, é resposta para você. Então você fica em paz e você planeja novamente, você começar do zero. E volta lá atrás e começa tudo de novo. Então, irmãos, o que eu quero falar com os irmãos? Aquilo que deu errado para você não é um decreto. Volta lá atrás e começa tudo de novo. Irmãos, eu sou... como que eu posso falar com os irmãos? Eu sou o resultado do recomeço. Quem me vê aqui, nossa, ninguém me conhece lá atrás. E eu posso certificar para os irmãos com toda certeza. Eu sou um recomeço. Ah, só eu sou um recomeço? Vocês também são um recomeço. Eu tenho certeza que todos aqui já passou por situações que teve que voltar lá atrás e começar tudo de novo. E hoje, vocês estão vindo aqui porque Deus quer falar para vocês que vocês, em alguma situação na vida de vocês precisam de voltar lá atrás e começar tudo de novo. Às vezes o casamento não tá legal, tem alguma coisinha ali que não tá se encaixando. Aí vem aquela questão interceder e tal. Será que não é caso de voltar e começar lá do zero? Às vezes é o filho que tá dando trabalho, a filha que tá dando trabalho. Irmãos, volta lá no começo e vê aonde que tá errado. E comece tudo de novo. Faça assim como Jeremias fez. Deus fala para Jeremias, Jeremias, volta e pega outro rolo. E escreva tudo de novo. E Jeremias fala, Deus, mas como? Escrever tudo de novo, porque o rolo, irmão, não é uma folha de papel. É um rolo inteiro. E escrever o rolo dá trabalho, Deus. Eu escrevi, eu fui lá, eu conversei, eu falei a minha palavra, eu falei o que o Senhor falou que era para me falar. Eu fiz tudo certinho. Então agora eu vou pegar e vou lá e vou fazer tudo de novo. E Deus fala, Jeremias, faça tudo de novo. Então na nossa vida, tem situações que nós temos que voltar lá atrás e começar tudo de novo. Como eu sou um resultado do recomeço, eu posso dizer com propriedade que vale a pena você voltar e começar tudo de novo. Aleluia. Às vezes alguma coisa que deu errado na sua vida. Às vezes alguma coisa que você fez e você se arrependeu. Às vezes alguma coisa que você deixou de fazer e hoje você se arrepende por não ter feito. Às vezes é uma faculdade que você começou e você não terminou. Às vezes é um sonho de uma faculdade, um curso de uma profissão. Às vezes é um sonho de fazer uma viagem. Quem é que gosta de viajar? Eu, se tiver dinheiro, nem deu nada. Eu vivia só com isso, né? Eu só vivia nas pontes areias. Eu gosto de dizer, brincar. Eu amo viajar. Amo, sempre gostei. Só não viajo mais porque né, o financeiro não ajuda. Mas, de repente, é o seu sonho, é a sua vontade. Amo viajar. Vocês também podem ter esse desejo de querer viajar? Então, volta, se organiza e faz. Não é, irmãos? Hoje, falando com essa funcionária, eu até dei uma dica para ele, que eu gosto de fazer, e eu aprendi muitos anos atrás. A vida me ensinou que esse escape que eu aprendi a ter me ajuda, né? Muitos anos atrás, quando eu não tinha minha casa própria, quando eu não tinha meu carro próprio, quando eu não tinha nada, né? E como eu falei para os irmãos, eu sou resultado de uma superação, resultado de um recomeço, resultado de um voltar para trás e escrever o rolo tudo de novo. E eu tinha muitos sonhos, porque eu sempre fui muito sonhadora, né? Sempre sonhei, muitas coisas, continuo sonhando. E eu sonhava na minha casa. Por isso que eu identifiquei muito com a história da menina. Eu sonhava na minha casa, assim, assim. E aí tem situações na vida da gente que coloca a gente vamos dizer assim, num buraco, que você não vê luz no fim do túnel, você não vê ninguém do seu lado,
E você só enxerga aquilo, o sonho. Gente, aconteceu isso comigo. Eu não tinha minha casa, não tinha meu carro, não tinha sonhos. Mas para mim era impossível. E foi bem recente quando eu cheguei na igreja, então eu não tinha esse conhecimento, né, do que Deus podia fazer comigo. Então eu sofria muito. Hoje a gente sofre, mas já tem uma segurança que Deus vai me honrar. E eu falei assim, e eu comecei a escrever. Falei, Deus, eu quero uma casa assim, eu quero assim, eu quero um quarto assim, eu quero uma sala assim. Tá, olha, Deus, eu tenho meu carro, eu quero assim, eu quero assim, eu quero assim. Irmãos, Deus fez. Só que Deus fez muito melhor do que eu pedi. Aleluia. Deus fez muito melhor do que eu pedi. Aí aonde que entra aqui no finalzinho do texto, e Deus fala assim: acrescentaram muitas palavras semelhantes. O que quer dizer muitas palavras semelhantes? Aquilo que você deseja, que você sonhou, que você quis, que você recebeu um não, você volta, escreve tudo de novo, mas acrescenta, escreva mais, porque Deus vai fazer mais. Então você escreva mais. Então se deu errado para você, você volta e escreve de novo. Só que mais. Então toda vez que você for recomeçar, você recomeça um pouco a mais. Se eu queria uma casa com 2 quartos, eu quero uma casa agora, porque eu estou recomeçando, eu quero uma casa com 3 quartos. Se eu quero, meu sonho é uma viagem, eu me organizei tudo e na última hora deu tudo errado. Volta, planeja de novo, escreve a sua viagem tudo de novo. E se você queria visitar 3 lugares, lá no seu escrever de novo, você vai visitar 5, 6, 10 lugares. Se você queria conseguir o seu trabalho, a sua função na empresa, ou construir uma empresa, enfim, assim, assado, queria ganhar um salário lá de 5 mil. Quem não quer ganhar um salário de 5 mil? Eu quero. Você escreve lá de novo, mas que você quer ganhar 7. Porque sempre você melhora. Por quê? Porque esse é o desejo de Deus. E é o que Deus está falando aqui para Jeremias. Escreve, Jeremias, volta. Pode dar trabalho. Porque escrever não dá trabalho, você recomeça. Quem disse que recomeçar não dá trabalho? Recomeçar dá trabalho. Recomeçar dá trabalho, dá angústia, dá preocupação. Só de pensar em recomeçar dá um desânimo. Mas é necessário. E eu creio que os irmãos veio aqui hoje para receber essa palavra de Deus, falar com os irmãos que o decreto pode mudar e que você tem que voltar e escrever tudo de novo, mas sempre acrescentando algo a mais. Aquilo que você nem sonhava, mas já escreve. Porque Deus vai fazer. Lá no capítulo 36, no versículo 27, fala assim: então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Depois que o rei queimara um rolo, as palavras que Baruque escreveram, ditadas por Jeremias, dizendo: toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Joaquim, rei de Judá, queimou. Então é para você escrever o que tinha no primeiro rolo e acrescentar mais nesse segundo rolo. Então, se você sonhava uma coisa e deu errado, volta lá atrás e escreva tudo de novo e algo a mais. Então, eu quero encerrar essa mensagem para os irmãos, dizendo para os irmãos que vale a pena recomeçar. Às vezes os irmãos falam assim: mas a Bia falou assim, ela falou só de trabalho, ela falou de viagem, ela falou disso, ela falou daquilo. Mas de repente, irmãos, você precisa de recomeçar na presença de Deus. Porque não tem esse irmão que fala assim: Bia, olha, eu comecei, eu me convergi, e ali eu nunca me esfriei, eu nunca dei uma envergada, né, e tal, e eu sou sempre ali. Irmãos, eu não consigo, eu não caí. Mas dá aquelas envergadas que vai lá no chão, né, que volta assim, aquela manseada. A gente é falho.
Então, de repente, você precisa de voltar lá do começo, na presença de Deus. Quando você aceitou Jesus, que você vinha para a casa do Senhor, que você adorava, que você jejuava, que você orava, que você tinha intimidade com Deus, que você tinha vida constante com Deus, você tinha aquela vida ali diária ali com Deus. E aí o tempo foi passando, as dificuldades foram batendo na sua porta, o dia foi ficando corrido, o trabalho foi ficando corrido, a filha não trabalha, a filha não trabalha, a marido não trabalha, e aquela coisa toda, e tudo conectado, e você vai fazendo o quê? Deixando Deus de lado. E a única coisa que nós não devemos deixar é Deus de lado. Eu lembro, alguns anos atrás, eu passando por uma dificuldade muito grande, aonde que na minha casa chegou o momento em que ninguém podia, por exemplo, eu mesma não podia ir no médico. Se eu fosse no médico, eu ficava internado fazendo cirurgia. Chegou um tempo da minha vida que era assim. Quando não era eu, era meu marido. Então, assim, a gente menino médico, eu já ficava lá, né, já ficava internado, e dali na hospital, já fazia cirurgia, ali e tal. Então, muita gente, e é muita dificuldade mesmo, e tudo contribuía para mim largar os meus compromissos ali na igreja, as minhas funções, largar de vir no culto, porque eu não tinha, até então não tinha tempo. As pessoas não enxergavam que eu tinha tempo. E aí algumas pessoas na época questionou comigo: Bia, mas diante de todos, você tá indo pra igreja ainda? Falei, mas não, lógico que eu não tenho na igreja. Mas por quê? Nossa, mas eu admiro você. Porque diante de tanta situação, assim, ainda você vai na igreja. Eu falei, mas vai vir aqui. Eu falei, olha, hoje eu estou em pé porque eu estou indo para a igreja, porque eu estou na presença de Deus. Porque se eu deixar de ir, aí eu caio de vez. Aí eu não monto das dificuldades que tá batendo na minha porta todo dia. Então eu não posso, é o que me sustenta. É o que me sustenta, é a casa do Senhor, é a palavra, é o ensinamento que Deus me dá através de cada palavra que eu ouço. Então é aquilo ali que me sustenta. E assim, eu achei tão interessante essa vez, na verdade, eu olhei em duas pessoas, porque se as pessoas me perguntam isso, é porque na cabeça delas, quando acontece esse tipo de situações na vida da gente, a primeira coisa, tem prioridade, vem todas as prioridades, e a última prioridade vem Deus, vem a igreja. Então você vai largando tudo, e aí Deus e a igreja é a primeira coisa que você larga. E ali eu sou invertida. Porque é uma coisa que eu tenho comigo. Porque quem não passa dificuldade? A dificuldade, irmão, quem é mãe, quem é esposa, quem é dona de casa, quem trabalha fora, quem estuda. Olha, a dificuldade é a roupa. É a roupa, assim, ó. É um negócio louco. Então, se a gente não tiver firmado na presença de Deus ali, lógico que tem hora que dá aquela desanimada, né? Porque eu acredito que é comum, mas a gente só não pode, né, baquear e cair de vez. A gente não dá conta. A gente não dá. Então, irmãos, de repente, você está precisando de voltar lá do primeiro amor, do começo, e começar a escrever a sua história. As pessoas podem dizer para você assim, você começou na igreja e agora você está fraco, você está desviado. Que é a palavra que usa, você está desviado. Não aceita isso. Isso não é um decreto para a sua vida. A pessoa fala, você está fria, você já saiu da igreja, essa Bíblia ia durar. É bem isso que fala. Aí eu fui na igreja, mas essa Bíblia ia durar, eu ia sair, aí. Porque eles esperam isso da gente, né?